É sempre um prazer e uma alegria poder estarmos juntos aprendendo esses ensinamentos que a doutrina dos Espíritos nos proporciona. Esse Evangelho é a leitura de um livro escolhido, e o livro é uma coleção chamada Fonte Viva, que são psicografias de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, e nós percebemos que é uma leitura agradável e ela tem essa conotação evangélica. Então, o livro Caminho, Verdade e Vida, que é o livro que foi escolhido, no seu item agora a leitura do livro na página do item 29, contentar-se. O texto evangélico está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, disse Paulo a Filipenses. O texto de Emmanuel. A vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na Terra. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Pedem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia como símbolo das aquisições indispensáveis. O homem coerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Geralmente, permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado, inquieto, sob o tormento angustioso da desmedida ambição. Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se às aventuras de consequências imprevisíveis, em face do seu futuro infinito. Se já compreendes tuas responsabilidades com Cristo, examina a essência de teus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho da disciplina acerbas. Estarás acaso esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Olha, esse texto ele é maravilhoso, sabe? Emmanuel, como sempre, porque o que nós vemos hoje no mundo atual são as pessoas com isso aí que ele diz logo no início, a vertigem da posse que avassala a maioria das criaturas. É o ter. Porque eu tinha um amigo que ele dizia uma coisa engraçada. Ele tinha condições e alguém dizia, por que você não compra outro carro? Ele dizia, eu só ando com um, a não ser que eu emende um no outro. Então as pessoas têm na garagem 5 carros, 2 barcos, 3 aviões, quando só usa um de cada vez. Então é essa desmedida, é esse exagero que faz com que falte para outros. É aquela história do cobertor curto, você cobre a cabeça, descobre os pés. Quando cobre os pés, descobre a cabeça. Então nunca vai ser ajustado, porque uns sempre vão ter mais e querer mais, e aqueles que têm menos estão à procura do mais, mas não vão conseguir tão cedo, porque não têm as oportunidades daquele outro. Então cada um será dado conforme suas obras. A doutrina nos ensina isso.
O próprio Jesus não tinha onde repousar a cabeça quando viajava. Não tinha casas nas cidades, não tinha fazenda. Dormia nas casas de favor, quando as pessoas boas concediam uma noitada. Então nós nos preocupamos muito com o ter e nunca com o ser. Então, o que nós vemos hoje são essas desmedidas, esses desencontros. Emmanuel, mais na frente, ele diz: a vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade. Quer dizer, todo mundo poderia viver numa condição natural, normal, bem, mas existe essa corrida. É como se fosse uma disputa por um lugar que ninguém sabe onde fica. Por um pódio que ninguém sabe a direção que ele está. Mas querem chegar lá em primeiro lugar, querem ser o primeiro, o único, o exclusivo. E aí eu pergunto, não vão morrer? Vão ser sempre assim, os primeiros em tudo? Os maiorais, os bambambães? Tem uma passagem na Bíblia que um grande fazendeiro fez uma plantação e lucrou muito, juntou muitos grãos, além do que seus silos poderiam comportar. E aí ele olhou e disse: hoje eu vou mandar construir mais silos, vou encher todos eles, vão ficar aí abastecidos. E ao lado dele tinha um anjo em pé que disse: não sabe ele que ainda hoje eu levarei comigo. Então, é isso. Nós não sabemos a hora da partida. Estamos com a passagem na mão, mas não fomos chamados ainda. Nossa senha não foi chamada. Então, ter o necessário, ter o suficiente, ter o que lhe dá a satisfação de viver é o bastante. Lembrar também de um detalhe. Emmanuel chama atenção para a condição espiritual. Porque as pessoas reclamam muito e não fazem nada para mudar. Querem que alguém resolva. Quando às vezes nós aqui temos que resolver. O problema está em mim. E aí fica difícil, né? Aí mais na frente ele diz: pedem-se a Deus absurdos estranhos. Realmente, o que as pessoas pedem a Deus? Né? Será que fazer um pedido de meia hora de preleção vai ajudar em alguma coisa? Ou como ele diz aqui, raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia. Eu diria mais, raríssimos agradecem pelo pão de cada dia. Eu vou dizer uma coisa que me parece ser correta, porque eu ouvi alguém dizer: nós não estamos aqui para pedir, estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para nos esforçarmos pelo progresso que eu sou o principal ator de tudo isso. Aí eu me perco em estar pedindo e não faço nada, nenhum esforço. Não é assim que funciona. Deus, nosso Pai misericordioso, já nos deu tudo, como ele diz aqui. Raras pessoas se contentam com o material recebido. Nós já recebemos tudo que nós precisávamos. Agora, se alguns não sabem usar, não é problema de Deus, é problema nosso. É problema meu se eu não sei lidar com minhas finanças. Uns gastam com bobagem, com tolice. Está aí a internet cheia de coisas vendendo de manhã, de tarde, de noite. O povo, não é? O dinheiro que seria para comprar um bolo para dar a seus filhos para comer, compra um celular. As pessoas às vezes não têm de dormir, ganha a casa, mal recebe, já vende a chave. E aí, como é que fica? É Deus? É não, é o se contentar. Ela quer ter, quer o momento, quer viver aquele momento. Quando, na verdade, não estamos aqui a passeio, nem a piquenique. Não. Estamos num mundo de expiações e provas. E estamos presos nesse corpo, enclausurados aqui. E aí eu diria: sai,
Sai a hora que tu quiser? Não sai. Só sai na hora que Deus determinou e que nós concordamos. Então não adianta me apressar para morrer e nem reclamar porque está demorando. Não. Tudo já está previamente organizado. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas Deus sabe. E isso já está dentro de uma programação. Eu vou apenas cumprir. Posso me desviar um pouco? Posso, claro. Mas a rota já está traçada. Meu espírito aqui é consciente do que veio fazer. Mas como eu estou dentro do corpo, não lembro. Mas todas as noites, no nosso desdobramento, nós lembramos de tudo. Tudo nos é mostrado e lembrado. O espírito volta com aquela sensação, mas ao entrar no corpo novamente esquece. Seria como uma faca suja que vai penetrar na bainha. Na borda vai ficar toda sujeira. Mais ou menos assim funciona com o nosso perispírito e o corpo e o espírito. Então, algumas pessoas conseguem se direcionar naquilo que se propôs a fazer. Outras estão totalmente em sentido contrário. Menos mal, porque na verdade era essa a intenção de nosso Pai, que nós nos esforçássemos para seguirmos na direção certa. Temos tudo o que precisamos. Quem disser que eu fiz porque não sabia, está redondamente enganado e mentindo. Porque todos nós temos consciência, sim, do certo e do errado. E aí, mais na frente, Emmanuel vem e diz: geralmente permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado e inquieto sobre o tormento angustioso da desmedida ambição. Sempre o do outro é melhor, o do outro é maior, o do outro tem mais valor, e eu desejo aquilo, eu cobiço aquilo. Se você sair pelas ruas e pegar uma pessoa dessas que está caída na rua, você ajudá-la, dar banho, trocar de roupa, dar comida, dar uma casa, talvez ela não saiba lidar com isso, porque ela ainda está precisando passar pelo momento da rua para aprender a dar valor àquilo que ela não tem, ou teve e não soube possuir. Por exemplo, se eu tirar sozinho na Mega Sena, o que é que eu vou fazer com todo o dinheiro? Eu nem tenho ideia, porque eu não estou acostumado a lidar com montantes daquela natureza. Aí eu vou sair comprando prédio, avião, helicóptero, navio. Daí a pouco vou estar sem dinheiro e não vou saber administrar isso aí. Vou voltar para a mesma situação que eu estava, ou pior. Então, tudo tem uma medida, tudo tem um ciclo, um concurso, tudo tem uma participação, principalmente nossa, em querer fazer a coisa certa, em querer aprender a lidar com as situações. O povo é muito imediatista, tudo eles querem que os outros resolvam, assim no estalar de dedos, que o médico cure, que o professor ensine meu filho com 2 anos de idade a ser já um catedrático aí em qualquer ciência. E não é assim. Tudo leva um tempo. E cada um pediu para vir da maneira que está, na família que está. Posso mudar isso? Devo. Agora, como fazer? Com trabalho, com esforço, com devotamento. Ninguém está desprezado pelo Pai. O Pai do céu não abandonou ninguém. Nós é que, às vezes, damos as costas a Ele. Nós é que, às vezes, achamos que somos criaturas do universo, mas que não dependemos de ninguém. Pelo contrário, tudo obedece uma ordem. Até os astros seguem uma lei, uma disciplina. E é isso que as pessoas não gostam de disciplina. Disciplina e ordem. Não. Dificilmente você marca com uma pessoa um compromisso para 7 horas, a pessoa chega lá às 5 para as 7. Só chega às 7h30. Você pode chegar às 5 para as 7, mas ela? Então, falta de respeito, falta de compromisso assumido,
Se eu marcar 7 horas, eu 7 horas tenho que estar lá. Aí eu peço a Deus, tudo bem, eu posso pedir, mas eu estou fazendo o que para merecer? E se ele me der da forma que eu peço, que ele não dá, porque ele sabe das nossas condições, nosso Pai não daria fardos pesados para ombros frágeis conduzir. Não. No Livro dos Espíritos, Kardec fez essa pergunta: qual a prova mais difícil? A da riqueza ou a da miséria? E a resposta foi essa que você pensou, a da riqueza. Ora, da riqueza, sim, porque na maioria das vezes o rico tem e não dá, não oferta, não divide, não compartilha. E aí ele deixa de fazer a caridade que às vezes um que só tem um pão parte ao meio e divide com o. Esse é o propósito de Deus para cada um de nós, aprendermos a lidar com as situações. Ah, eu tenho, é meu. Sim, é teu. Mas aquele que não tem, você tem 5, por que não dá um a ele? Você fica com 4. Não, não funciona assim. Nós estamos passando por um processo fantástico. A natureza é perfeita. Ela não dá saltos, ela segue o seu curso natural. Tudo organizado por Deus Pai. Isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul está chamando a atenção do mundo. Todos os estados da federação estão ajudando, enviando auxílio, pessoas se deslocaram para lá para ajudar, estão lá no meio da chuva, da água, dormindo em barracos para ajudar ao irmão. Isso sim, isso é trabalho, isso dignifica. Claro que nem todos, né? Mas e aí? Quem está certo, quem está errado? Será que os que perderam tudo vão se contentar? Vão ficar só com a identidade na mão e a roupa do corpo? É o título desse texto, contentar-se. E você se contenta com as fazendas que você tem? Não é? Então, é isso que Emmanuel está chamando a atenção aqui. Já no final ele diz, lembra-te de que Paulo de Tarso, né? O apóstolo, foi chamado por Jesus para disseminar a verdade entre os homens, mas teve que passar pelo processo de aprender a se contentar com o que possuía. Paulo era um homem de posses. Perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Não perdeu a confiança em si mesmo e seguiu o que o seu coração determinou. Abraçou a causa e seguiu o mestre. Mas ele não só chamou a Paulo. Paulo daquela forma, mas e a nós? Ele chama a todo instante. E ninguém dá ouvidos. Porque nós não nos contentamos com o que temos, nem com o que somos. É preciso entender uma coisa. Eu sou assim porque eu pedi para ser assim. Não foi Deus. Fui eu que pedi. Deus apenas consentiu. Então, no final, ele diz: estarás acaso esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Eu sou quem tenho que aprender. A lição é para mim, é minha. Eu posso até mandar para os outros, mas não vai servir de nada porque quem tem que aprender sou eu. Quem tem que passar pelo problema sou eu. A dificuldade me faz crescer quando eu supero ela, porque eu aprendi como lidar com ela. Então, me contentar com o que sou, com o que tenho, é um grande passo. Porque eu vou sentir a realidade da vida que me cerca, que me odeia. Porque muitos estão enclausurados nos seus castelos, nas suas mansões, não sabem nem o que está acontecendo lá fora. Também não importa a eles. Tudo tem um preço. E a lei de ação e reação atua em qualquer criatura, em qualquer ponto do universo.
até os astros que não têm a vida que nós temos, essa vida consciente, mas eles obedecem à lei de gravidade, à lei de magnetismo, está lá, tudo lá no seu cantinho. Imagina se não tivesse disciplina, não tivesse ordem, a gente estava aqui, daqui a pouco estava uma barroada lá em Marte. Ou então entrava de sol adentro, mas tudo obedece uma ordem. E aí essa ordem também nos serve quando nos contentamos, quando eu me contento com o ambiente que vivo, com a pessoa que sou, com o trabalho que tenho, eu estou me harmonizando com aquilo, estou em ordem com aquilo, estou mantendo uma disciplina. E esse contentar-se nos faz crescer, porque nos mostra a realidade. E aí eu posso dizer, eu passei por isso, eu sei como é. Então todos nós somos vencedores. Mas infelizmente muitos se dão por derrotados antes de irem para a batalha. Não. Nosso Pai nos confiou uma missão, cada um está aqui cumprindo uma missão. É uma missão boba? Não. É a missão que cabe a cada um. Ora, e tem gente que não faz nada, não quer fazer nada, imagina se desse uma missão maior. Como eu disse, Deus não dá fardos pesados para ombros frágeis conduzir. Tudo que nos oferece está exatamente como ele diz aqui no texto. Foi o necessário, a conta exata para que você viva, para que você tenha dignidade. Agora, será que eu agradeci hoje pelo almoço que comi, pela janta? É isso. Mas eu estou preocupado com uma roupa de grife, com um carro novo. Mas eu já tenho um carro. Mas eu já estou vestido, meu guarda-roupa está ali abarrotado. E aí? Contenta-te, não é? Olha aí o texto, contenta. Estou satisfeito. Então nós precisamos apenas disso, mas Emmanuel aqui é fantástico, ele chama a atenção. E vejam o que Paulo diz no texto evangélico. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo foi fantástico aí. Eu posso ter um carro bom? Posso. Trabalho, me esforço para isso. Posso ter uma casa boa? Posso. Mas e aí, vai ficar só nisso? Eu vou me contentar? Esse é o problema. Contentar-se. Aí é onde está a grande dificuldade para muitos de nós. Mas cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e Deus está vendo tudo e tudo proverá. Cabe-nos fazer a nossa parte, porque, como ele diz no final do texto, eu estou esperando que alguém faça, que alguém aprenda por mim, não vai funcionar. Cada um tem sua missão, cada um tem sua prova, cada um passa pelo seu teste, cada um tem sua forma de resgate. E isso junta-se, às vezes, muitos com o mesmo propósito e estão todos envolvidos numa situação bem parecida com o que nós chamamos de karma coletivo. E aí acontece o que aconteceu no Rio Grande, o que aconteceu lá na Índia, o que aconteceu lá no Canadá, que ainda está pegando fogo por lá. Quer dizer, são casos e casos. E Deus sempre mostrando que isto é prova de que alguma coisa está funcionando errado. Então, Deus não castiga. Deus não pune como nós enchemos a boca. Deus nos dá a oportunidade de reparar o erro, mas passando pela lição, passando pelo aprendizado. E é esse aprendizado que incomoda. E aí, muitos não se contentam, porque esquecem do compromisso. E esse compromisso fui eu quem assumi com Deus. Antes de estarmos aqui, todos nós assumimos o compromisso. Mas cada um vai, aos poucos, aprender sua lição, cada um, aos poucos, vai entender, vai colocar os dois pés no chão, e aí sim a humanidade
vencerá, porque estamos às portas de sair da condição de expiações e prova para o mundo de regeneração. E só depende de nós, dessa mudança interior, desse contentamento. Então, fica aqui nossa gratidão a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a todos esses irmãos que trabalham incessantemente para o nosso bem. Nós aqui ainda estamos a ver navios olhando para o outro lado. Mas a qualquer hora vamos despertar, porque as lições estão aí. Não aprende quem não quiser. Então era isso que eu tinha para esse texto, que é um texto fantástico, e dá a impressão de que Emmanuel está realmente puxando as orelhas, né? Pois é, menina. Às vezes a gente está conversando, e acho que até Djalma já teve a oportunidade de ouvir uma frase que eu gosto muito de ouvir, de falar, né? Que a gente tem 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca. 2 olhos para ver mais, 2 ouvidos para ouvir mais e uma boca para falar menos. E a gente aprende uns com os outros, né? Essa coleção Fonte Viva é um cabedal de conhecimento, de informação, que não tem nem como a gente enumerar. Eu só digo assim, que se a gente vivenciar cada um desses capítulos, né, a gente com certeza estará vivenciando os ensinamentos de Cristo. Esse capítulo em especial, contentar-se, meu amigo, que realmente a gente vive num mundo muito distorcido, muitos espíritas, por exemplo, falar na nossa linha, né? Muitos espíritas, sabe que a gente vai, desencarna, que fica tudo aí, mas ainda existe uma busca desenfreada atrás de, como você falou, tem um carro que é 2, 3, 4, tem uma casa que é 2, 3, 4, tem dinheiro que é mais dinheiro. A gente vê aí, por exemplo, muitas pessoas em seus diversos segmentos, né, que têm a oportunidade de fazer alguma coisa pela humanidade, mas aí o que é que fazem, né? Exploram e tiram proveito e acumula, e acumula, e acumula. Aí, por exemplo, você falando e eu só refletindo, vendo, existe um dilema muito interessante, né? Existe alguma coisa depois da morte ou não existe alguma coisa depois da morte? Esse dilema não se aplica aos espíritas, que a gente tem a plena convicção, né, que a vida continua. Mas a grande maioria não é espírita, né? Mas a gente, por exemplo, se existir, né? Vamos falar primeiro se não existir. Se não existisse nada depois da morte, tudo isso enquanto você estava falando aqui, a minha cabeça ia funcionando, tu está entendendo, Mirim? Então, se não existe nada depois da morte, as pessoas deviam conscientizar, para que acumular tanto? Para que tanta briga? Para que tanto desespero? Para que tanta busca desenfreada por uma coisa que 50, 60, 70, 80 anos vai ficar para outras pessoas brigarem, né? Então, as pessoas não veem esse lado, né? E como